Pais e mães vivem com receio quando as crianças estão ali, ó, mexendo no celular. O que de fato será que elas estão fazendo? O medo de conversas com desconhecidos, existe a questão da pedofilia, até de comportamentos incentivados por grupos. Para conversar sobre esse assunto é que a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios o advogado Fernando Pérez. Fernando, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, é um privilégio discutir um assunto que é tão importante para todos nós. Muito sério. Agora a gente estava aqui mesmo com o nosso influenciador, embaixador do programa, Rafael Love, que tem 14 anos, desde os 7, 8 anos de idade, ele usa as redes sociais a trabalho, é monitorado pela mãe e a gente conversou com uma psicóloga. Agora, é importante os pais saberem também que eles devem e podem se proteger. Sem dúvida, os criminosos, eles são muito industriosos, eu quero dizer, eles sabem o que precisam fazer para conquistar as vítimas, as crianças e adolescentes. E hoje em dia, cada vez mais cedo, né, as crianças têm acesso ao celular. E não quer dizer que, eventualmente, eu entenda que eu possa dar um celular, um tablet, um computador para uma criança e adolescente, que eu deva fazer isso sem ter o monitoramento, sem ter o controle correto. E talvez a gente pergunte, será que como pai eu tenho essa liberdade, eu tenho esse direito? Será que a criança e a adolescente ela tem uma privacidade, né? E nós devemos pensar que, é claro, assim, existe um desenvolvimento natural da criança e do adolescente, porém ela não tem as habilidades, as competências, o conhecimento necessário para lidar com algumas situações. E o criminoso, ele acaba conseguindo muitas vítimas com base nisso. Então, é extremamente importante que, se a criança ou adolescente tiver qualquer acesso a qualquer tipo de tecnologia que permita uma conexão para a internet, e veja que eu sou o mais abrangente possível, ou seja, conseguiu conectar a internet, é importante que tenha esse monitoramento. Porque, por muitas vezes, a criança acaba tendo até vergonha de conversar com os pais. E muitos dos crimes que foram identificados, o criminoso, às vezes, ele ameaçava, né, a criança ou adolescente falando, olha, se você contar para os seus pais, eu vou distribuir essa foto, um vídeo que às vezes nem existia para a sua escola, para a sua família, eu sei aonde você mora, vou fazer isso com a sua mãe, com o seu pai. E, ou seja, a falta dessa liberdade para poder conversar entre a criança, o adolescente e os pais, e o medo de que algo mais grave acontecesse, fez com que o crime ele pendurasse por meses ou por anos, né? Isso é muito então, sério, extremamente delicado e sério. importante. Ó, se seu filho tem uma conta de Instagram, de Facebook, TikTok, é importante primeiro você já colocar lá. É uma forma de espantar quem tem maus interesses, né? Coloca lá, perfil monitorado pelo papai tal, mamãe tal. Isso é legal. Olha só. É um recurso. E vale tanto para crianças, adolescentes, quanto para nós, adultos, que garantia que nós temos que os nossos, entre aspas, amigos virtuais são pessoas verdadeiras e não são criminosos monitorando, né? No caso de crianças e adolescentes, existem muitos adultos que criam perfis de crianças, se passando por adolescentes, e começam a conversar sobre aquela banda da moda, aquele joguinho de videogame que está todo mundo jogando. E nessa interação existe, inclusive, infelizmente, existe técnica, né? Existem métodos que o criminoso ele utiliza. Então, uma criança ou adolescente se sente mais à vontade conversando com outra criança ou adolescente. Só que, daí, ele começa a ter algum tipo de intervenção que acaba causando, né, ocasionando em vários crimes. Então, assim, a gente não tem garantia, nem rede social, em internet, em e-mail, WhatsApp, de que se trata de uma pessoa verdadeira. Então, às vezes, a gente tem que ser até um pouco mais extremo e talvez, em caso de criança, adolescente, somente permitir quem a gente conhece pessoalmente. Não é aquela pessoa que veio de um grupo ou de algum joguinho, alguma coisa, porque a gente nunca pode garantir quem seja em uma rede social no WhatsApp. Existe aplicativos, softwares que a gente pode monitorar os nossos filhos? Sem dúvida. E existe e deve ser utilizado. E quando a gente fala desse monitoramento, é um monitoramento positivo. É algo, não é para impedir o desenvolvimento da criança ou do adolescente, mas para ter um cuidado necessário. Como, por exemplo, existem aplicativos, tanto para celular quanto softwares para computador, e que eu posso, por exemplo, controlar o horário de uso. Eu posso evitar, e às vezes é um perigo muito grande, aquele computador que fica no quarto da criança, do adolescente, que eu não tenho monitoramento, que eu não tenho os meus olhos em cima,
E não quer dizer que a criança ou adolescente vai fazer algo errado, mas às vezes o criminoso vai. Então eu posso monitorar o horário de uso. No caso do celular, eu posso dizer quais os aplicativos que podem ser utilizados ou não. Eu posso evitar que determinadas palavras sejam escritas ou apareçam. Sabe um caso extremamente preocupante que identifiquei alguns dias atrás? Existem muitos vídeos infantis, né? E que toda criança já assistiu, no mundo todo, não só no Brasil. Tem gente de má fé, tem criminoso que faz o seguinte: pega um vídeo conhecido, aparentemente inocente, faz uma redublagem, faz uma dublagem desse desenho, e daí o personagem infantil fala alguma coisa, de repente vem um palavrão. Palavrão forte que eu não vou nem citar. Aí, de repente, fala algo muito forte. Aí a mãe ou o pai vê de longe a criança assistindo lá no celular ou no tablet desenho e fala, tá assistindo aquele desenho que é bonitinho. Mas, na verdade, o próprio aplicativo é que sugere. Ou seja, você assiste o desenho verdadeiro, depois ele sugere. Por isso que o monitoramento ele não pode ser só à distância. Um aplicativo no celular, um programa no computador vai ajudar bastante. Isso é importante. Legalmente, tá? Vou dizer eu teria direito até que idade ter controle das coisas que o Benjamin vê e consome pelo celular? Existe, de fato, uma responsabilidade, né, não só jurídica, né, como pais, mas a própria legislação, ela determina que os pais eles façam o controle e o acompanhamento educacional das crianças. Ou seja, se algo... então, assim, pelo menos até os 18 anos, nós temos essa responsabilidade, sim. Até porque, se o adolescente cometer um crime, quem responde são os pais. Então, não é nem direito, né? Gente, é dever, é obrigação dos pais. Olha como é sério isso, né, Mari? Exato. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. E não bastasse, né, como disse a legislação, falar sobre essa responsabilidade, se ele faz algo errado, quem vai pagar sou eu. Então, eu tenho o dever, a obrigação e a legislação e a própria sociedade e a minha própria obrigação como pai, como mãe, exige que eu faça esse acompanhamento. Mas eu falei 18 anos, mas não é 18 anos, não. Ou seja, eu tenho, independente do que diz a legislação, eu como pai, como mãe, eu tenho que ter sempre esse canal, essa abertura na comunicação com meus filhos, independente da idade. Né? Ou seja, eu digo assim, mesmo que a legislação não fale isso depois dos 18 anos, eu tenho que prover aos meus filhos alguém a quem recorrer. Porque não é da passagem do 18 para os 19 anos que a gente começa a entender, às vezes, muitas coisas, né? Olha, eu vou falar que eu tô começando a entender agora, depois dos 40. E a gente vai estar sempre entendendo. Então, assim, mas a legislação, de fato, ela exige de todos nós. Então, monitorar os filhos não é monitorar, né, no sentido, aquele sentido que é uma palavra pesada, né? Mas é no sentido positivo de evitar que algo aconteça. Eles não possuem o conhecimento necessário e, às vezes, estão lidando pela primeira vez com muitas experiências. Por isso, conversar, prevenir e, se algo acontecer, estar à disposição é extremamente importante, faz toda a diferença para que esse crime não aumente depois. Quem ama, protege, tá? Vamos proteger os nossos filhos. Fernando, obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada mesmo.